Quero cumprimentar a todos, em nome de Jesus, todos que estão assistindo a esta lição, a este estudo, e o meu desejo sincero é de que este estudo possa contribuir eficazmente para a nossa edificação cristã, nossa edificação espiritual. Este é o meu propósito nesta oportunidade. E o estudo desta manhã, ele tem como título Fundamentos da Fé Cristã. Fundamentos da Fé Cristã, com base nos capítulos 2 e 3 do Evangelho segundo escreveu São João. Para tanto, nós vamos utilizar esta revista, que é uma produção da editora cristã evangélica. Vamos ter como base esta revista para este estudo. E, meus irmãos, o alvo, o propósito da lição, ou deste estudo, é entendermos alguns aspectos da fé cristã e como relacioná-los à prática da vida cristã. Aprender, e não apenas aprender, mas também aplicá-los à vida cristã. Então, amados, vamos estudar, como já disse, os capítulos 2 e 3 de João, e nesta sessão o apóstolo ele revela fatos do ministério de Jesus, que nos ajudam a entender os fundamentos da fé. A lição ela foi estruturada então em 4 partes, 4 pontos, não é? E cada um mostrando atos de Jesus que ensinam sobre a fé. Esses 4 pontos, ou esses 4 atos de Jesus, que nos ajudam a fundamentarmos nossa fé cristã. E o primeiro ato, irmãos, está no milagre de Caná da Galileia. O milagre de Caná da Galileia. E a narrativa de João, ele descreve a celebração de uma festa de casamento, né? Festa de casamento, com a presença de Jesus, a presença de sua mãe, e também de seus discípulos, que após algum tempo da festa, o vinho, não é? Veio a acabar. E talvez houvesse mais convidados, né? Mais convidados do que o vinho disponível, né? Ou quem sabe beberam demais. Às vezes pode acontecer isto, né? Beberam demais e isto aí esvaziou os potes. Esvaziou os potes, né? Então, no contexto palestino, daqueles dias, deixar de dar o suprimento aos convidados era algo vergonhoso, não é? Algo deselegante. Você convidar alguém para uma festa e chega na hora, acabam os suprimentos. Isso seria algo muito ruim. E o versículo 4 vai nos dizer o seguinte, versículo 4 nos diz o seguinte: disse-lhe então Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Isto porque Maria, quando viu que o vinho tinha acabado, não sei se ela era parente, não é? Devia ser parente ou então alguém muito íntimo dos noivos. E ela sentiu que o vinho tinha acabado. E a festa ia ser um fiasco, né? Então ela corre a Jesus. Interessante, Jesus não era o dono da festa, né? Ele era um convidado. Ele não era o dono, não era o responsável pela festa. Mas Maria vai a ele. E lhe diz, olha, o vinho acabou. O vinho acabou. O vinho acabou. Vejam que interessante, não é? Jesus responde para ela, ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a minha hora.
Certamente, irmãos, que por revelação divina, eu creio nisto, Maria via aquele momento como oportuno para um bom início de ministério. Maria certamente, pela sua perspicácia espiritual, ela deva ter visto aquele momento, aquela circunstância adversa, uma excelente oportunidade para Jesus começar a mostrar sua deidade, sua divindade. Maravilhoso isto, maravilhoso. Então, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Em tal resposta de Jesus, nesse sentido, podemos observar que Jesus ele não está desrespeitando a sua mãe. Não está. O uso da palavra mulher não significava necessariamente repreensão ou desrespeito. Não. Entretanto, sua resposta é uma recusa, É uma recusa. Ainda não é chegada a minha hora. Não tem nada a ver com isso. Por enquanto, não é comigo. Quer dizer, demonstrava uma recusa, ao pedido de Maria, a sua palavra, Mas Maria, ela vai persistir na sua fé. Interessante, Sem abandonar a esperança. Ela não tem aquilo por mal e também não deixa a sua fé, não. O versículo 5 é interessante porque ela vai dizer, olha, sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. Fazei tudo quanto ele vos disser. Muito interessante, Então Jesus, depois dessa palavra de Maria, Jesus ele vai ordenar aos servos que encham as 6 talhas de pedra, encham de água até em cima, encham de água, até transbordar. E essas talhas, então, elas tinham capacidade de mais ou menos 450 litros, as 6, 450 litros. E interessante, irmãos, é que, apesar da aparente insubordinação de Jesus para com sua mãe, ela confiava, mesmo assim, que ele haveria de realizar aquele milagre. Ela confiava nisto, pois recomendou aos garçons, façam tudo quanto ele vos disser. Ela tinha inteira confiança de que Jesus iria realizar aquele milagre. Façam tudo que ele disser, façam. Em outras palavras, ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. Então, meus irmãos, vemos então a fala de Jesus, que foi clara para Maria, que ela se dirigiu aos garçons e deu ordem. A fala de Jesus foi clara para ela. Façam tudo o que ele disser. Maria não teve nenhuma dúvida na disposição de Jesus em realizar aquilo, em atender a sua palavra. Interessante, Então, os noivos, eles compraram os utensílios, os componentes da festa, notadamente a parte das talhas, providenciaram, que eram comuns às festividades judaicas. Cada jarro tinha mais ou menos 80 a 120 litros. 80 a 120 litros. Então, as 6 dariam mais ou menos 480 a 720 litros. As 6 cheias, Bebida suficiente, então, para a festa continuar por longo tempo, sem pressa. Então, irmãos queridos, a falta do vinho
deu a oportunidade para Jesus revelar o seu poder e passar mais tempo ali, falando do reino. Interessante, né? A festa continuou e a oportunidade também continuou. A oportunidade também continuou. Isto é precioso, não é? Então Jesus, ele demonstrou o seu poder. Naquele momento ele demonstra o seu poder. Muito interessante, não é? Para produzir vinho, irmãos, havia um processo, né? Um processo muito demorado. Muito demorado. Processo técnico, não é? Para a produção do vinho. Necessário não longo tempo para o produto final, para que chegasse ali no copo, na mesa, passaria por um produto, por uma produção de longo tempo, longa duração, né? Porém, nesse caso, nós vemos que durou poucos minutos, né? Durou poucos minutos. Então, toda a ordem natural do processo mudou seu curso pelas mãos de Jesus. Tudo foi alterado, né? Tudo foi alterado. E é interessante porque aquela água, né, logo em seguida vai se transformar no vinho mais delicioso. Delicioso, né? E o encarregado mesmo daquela festa, ele vai dizer para o noivo, ele vai dizer o quê? Ele vai questionar o noivo. Por que você deixou o bom vinho para depois? Isto é, quando a pessoa está meio tocada, ela já não tem muito paladar, né? O paladar não está muito apurado, não. Mas exatamente naquele momento, quando não precisaria de um vinho tão bom, é que o dono da casa, o noivo, achou de dar o vinho melhor. E o encarregado questionou, né? Questionou muito aquilo ali. Então, amados, é interessante, porque falando sobre vinho, né? Falando sobre vinho, que é este ponto que estamos falando, a palavra vinho no grego, que é oinos, a palavra no grego é oinos, vinho, é um termo genérico que pode referir-se ao vinho bom, isto é, ao vinho refrigerante, mas também pode se referir ao vinho embriagante ou vinho fermentado. Então, quando a gente fala em vinho, em termos bíblicos, o que vai definir se ele é embriagante ou refrigerante é a circunstância, é o contexto. É o contexto. Então, o sentido do vinho, a palavra vinho, pode ser determinado, então, pelo contexto e pela probabilidade moral. Probabilidade moral. No caso presente, irmãos, aqui, deste casamento, sendo Jesus divino e santo, ele não poderia produzir algo pecaminoso. Não poderia. Isso estaria contrário à sua santidade, não é? Além do mais, aquele vinho que foi transformado naquela hora, ele não teve tempo para a sua fermentação, não. Porque o vinho ele só embebedava quando estava fermentado. E ali não houve tempo para isso, foi fração de segundos, de poucos minutos. Como é que aquele vinho poderia embriagar alguém, né? Então, primeiro, porque Jesus não poderia produzir alguma coisa que fosse espiritualmente maléfico para alguém. E, em segundo lugar, porque não haveria tempo também de ser fermentado aquilo ali, né? Então, meus amados irmãos, estas coisas são esclarecedoras, porque há muitas pessoas que dizem que o vinho era tomado por todos, inclusive ali na grande ceia, né? Que ali Jesus serviu vinho para os discípulos e tal, mas precisamos ver quando é que este vinho, sua circunstância, seu contexto, é um vinho, digamos assim, pecaminoso,
embriagante, né? Ou se é um vinho refrigerante, apenas um vinho próprio para alimentar, para ser ingerido em alimentação, vinho de mesa, né? Que não leva ninguém a embriaguez. Então é importante, não é? Interessante isso aí. Então, irmãos, Jesus ele revela a sua glória naquele momento. Ele revelou a sua glória, mais do que um milagre, mais do que um milagre, um sinal. Não é? Um milagre ele realizou muitos, mas nem todos os milagres foram sinais. Aquele foi um sinal da sua deidade, um sinal do seu poder divino. Não é? Um sinal do seu poder divino. É maravilhoso isso aí. Então era a primeira grande manifestação da glória de Jesus, naquele momento ali. Então o verso ele vai descrever que após Cristo haver realizado aquele milagre, aquele sinal, né? Aquele sinal, os discípulos creram nele. Os discípulos creram nele. Estes discípulos que foram chamados apenas em obediência, eles não tinham ainda uma concepção sobre Jesus como Messias, como Filho de Deus, como Salvador. Então, naquele momento, não lhes sobrou, não lhes restou nenhuma dúvida de que aquele Jesus era de fato o Messias, algo precioso, não é? Ele de fato era o Messias. O segundo ato, irmãos, é a purificação do templo. Agora, o segundo ato é a purificação do templo. E eu quero, meus irmãos, aqui abrir um parêntese para falar sobre o templo. Sobre o templo. Né? Nós sabemos que houve três templos. Três templos. O primeiro templo foi o templo de Salomão. O templo de Salomão. Salomão construiu o seu templo mais ou menos entre de 1004 a.C. a 996. Então, diz a Bíblia que levou 7 anos e meio a construção desse templo. Primeiro templo de Salomão, 7 anos e meio. Teve sua conclusão em cerca de 1004 a.C. Ele veio, veio até o século VI, né? Quando Nabucodonosor vai invadir Jerusalém e vai destruí-lo. E vai levar dele toda a sua riqueza para a Babilônia. Então esse templo ficou destruído, parcialmente destruído. Depois, em 537 a.C., com a volta do povo de Babilônia, dos exilados, né? Zorobabel, ele vai reconstruir esse templo de Salomão. Vai levantar as paredes, né? Vai restaurar os muros, ele vai reconstruir o templo de Salomão, que foi destruído por Nabucodonosor. Então, essa reconstrução, ela vai levar 22 anos. Ela vai de 537 até 515 a.C. Este é o segundo templo, chamado Templo de Zorobabel. Depois nós temos o terceiro templo, ou melhor, o segundo templo, ele não foi destruído. Ele foi arruinado, mas não foi destruído. Mas, em 19 a.C., Herodes o Grande, o rei Herodes, né, chamado Grande, ele, para agradar aos judeus, para ter a simpatia dos judeus, ele reconstruiu o templo de Zorobabel, isto é, ele melhorou o templo, restaurou o templo. Né? Ele restaurou o templo. E interessante porque esse templo ele ficou mais glorioso do que o próprio templo de Salomão. Porque Herodes ele queria colocar ali naquele templo tanto riquezas como bens. Ele queria fazer tipo um tesouro ali naquele templo.
E é interessante porque esse templo ele vai ser construído, né? Ele vai ser construído até de 19 a.C. até 26 depois de Cristo. Ele vai construir esse templo. Todavia, este terceiro templo, que foi o de Herodes, no ano 70, o general Tito, que era comandante do exército romano, ele vai invadir Jerusalém e vai destruir esse templo. Assim como a profecia de Jesus, na sua entrada triunfal, quando ele disse que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada, no ano 70 essa profecia de Jesus se cumpre. E o templo é derrubado totalmente. Os muros foram derrubados totalmente. Só sobrou o muro das lamentações. Um pedaço do muro ficou então com o muro das lamentações até hoje. Esse templo de Herodes, o terceiro templo, ele nunca mais foi reerguido. Nunca mais. Nunca. 70 foi destruído e nunca mais foi reerguido. Diz-se que no ano 136 depois de Cristo, o imperador Juliano levantou no lugar do templo um templo para o deus Júpiter. Para o deus Júpiter. Que tristeza, né? Templo que foi edificado para a presença de Deus, agora ele é reedificado para a presença de um falso Deus. É triste, né? Muito triste. Então, meus amados irmãos, continuando a nossa lição, se for só um adendo, não é? Sobre templo, não é? Continuando então a nossa lição, nós temos aqui a relação com os mercadores, falando sobre a purificação do templo, né? Então nós temos aqui a relação com os mercadores. Terminada a festa, a comitiva foi para Cafarnaum. E depois seguiu para Jerusalém, onde comemorariam a Páscoa. Logo ao chegar no pátio do templo, Jesus reprovou o que estava ali acontecendo. Verso 14. Havia ali mercadores de animais e cambistas que facilitavam a troca de moedas. João revelou que naquele momento Jesus confeccionou um chicote, mazorraque, né? Um chicote, e retirou os mercadores e os animais do pátio, inibindo-os a continuar fazendo do templo uma fonte de lucro, que Jesus depois vai dizer um covil de ladrões, né? E aqui é importante ressaltar que o chicote era para tocar os animais, né? Os animais, não para bater nas pessoas. Jesus não bateu em ninguém. Não, ele não bateu em ninguém. Ele afugentou os animais. Tocou os animais. Então, irmãos, observam ainda que Jesus ele não derrubou as mesas com as gaiolas dos pombos. Ele não derrubou as mesas, não. Ele não queria soltar as aves, trazer prejuízo para ninguém. Não. Mas apenas tirá-los daquele lugar. Falando sobre aquele lugar, sobre essa venda de animais para os holocaustos, para os sacrifícios, é bom dizer, irmãos, ressaltar que esta venda era normal. Era normal. Normal no mercado que ficava fora do muro. Fora do muro tinha um mercado. E ali vendiam animais para os holocaustos, para os sacrifícios. Por que se fazia isto? Porque as pessoas moravam muito longe. Muito longe. O irmão observa que, certa ocasião, quando a família de Jesus vai ao templo, depois de 3 dias de viagem, é que Maria deu falta de Jesus.
Então observa, irmão, que a caminhada era muito longa. Agora, como que você ia poder pegar um boi, por exemplo, e andar com ele 4 dias para fazer sacrifício lá em Jerusalém? Tinha como. Andar com um animal numa gaiola 4 dias. Tinha como. Então as pessoas compravam os animais lá nesse mercado, que já trabalhava de acordo com os preceitos dos sacerdotes. Animais limpos, animais de 1 ano, animais assim, animais assados, já de acordo com o pré-requisito dos sacerdotes. Então vejam que o grande problema está em que os sacerdotes estavam corrompidos. E eles trouxeram os cambistas, os vendilhões, lá do mercado de fora do muro para dentro do muro. E ainda mais para o pátio do templo, lugar sagrado. E por que faziam isto? Porque certamente aqueles cambistas, aqueles vendedores, né, aqueles comerciantes, eles repassavam para os sacerdotes um percentual, uma propina. E Jesus sabia disto. Por isso que ele vai se enfurecer e vai espantar aquela gente. E vai afugentar aquela gente. E Jesus vai repreendê-los dizendo: não façais da casa do meu pai covil de ladrões. Não façais da casa do meu pai. Então a venda, é interessante observarmos que o templo não é o lugar do culto, não. É sagrado, é sagrada toda a área onde está o templo. Ou seja, desde o portão já é a casa de Deus. Desde o portão já é a casa de Deus. Logo, eu penso que Jesus não aprova comércio do portão para dentro. Penso que ele não aprova. Porque não seria isto coerente com a santidade do culto e do lugar. Então, irmãos queridos, a relação com os discípulos. Naquele momento, verso 17, os discípulos ficaram fascinados. Eles vão se lembrar então do Salmo 69, que diz: o zelo da tua casa me consome. O zelo da tua casa me consome. O salmista está falando isto para demonstrar o zelo que ele tinha pela casa de Deus. Olha que no Salmo 122 vai dizer o quê? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E ele vai continuar dizendo, os meus pés estão dentro da tua casa, ou dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Davi tinha um apreço muito grande pela casa de Deus. Desde quando ele comprou o terreno esqueço o nome, para a feitura do templo. E apenas aqui uma palavra de encaixe, né, de adendo. Aquele terreno que ele comprou era o mesmo lugar onde Abraão iria sacrificar Isaque. Ali é o Monte Moriá. Monte Moriá. O mesmo lugar para o qual Abraão levou Isaque para o sacrifício. O mesmo lugar. Mesmo lugar. E é maravilhoso porque ali naquela cordilheira, daí a pouco, isto é, daí a pouco, 1000 anos, né? Depois, estaria o Filho de Deus sendo sacrificado, sendo crucificado naquele mesmo lugar. Precioso, né? Muito precioso. Então, irmãos, eles revisaram mentalmente esse ensino de que o templo
era um lugar de adoração, um lugar de adoração. E veja que a palavra de Abraão para o seu escravo, quando disse para ele ficar ali, enquanto Abraão iria com o moço, nós vamos mais à frente para sacrificar ao Senhor, para sacrificar, e havendo-o adorado, voltaremos para vós. Vamos até ali à frente para sacrificar. É interessante, não é? Interessante, porque aquele lugar, no futuro, haveria de ser um lugar de sacrifício e de adoração. Sacrifício e adoração. E não um lugar de negócios, né? Então a pedagogia, né, pragmática de Jesus funcionou para eles. Funcionou. Né? Aquele ensino de Jesus, apesar de ser meio violento, né? Foi meio violento, mas aquele pragmatismo de Jesus de fazer acontecer, uma lição prática, né? Aquilo rendeu muito para os discípulos, porque eles puderam entender com mais clareza a questão da adoração e do sacrifício, que devem ser de coração e com sinceridade de espírito. Então, meus amados, a relação com os judeus. Eis que surgiram então os líderes da comunidade judaica e indagaram: mas que sinal de autoridade ou de poder, falando para Jesus, né? Você nos mostra para fazer estas coisas. Você meteu o chicote na turma aí, tá, essa bravura toda, mas onde está o seu poder? O que te credencia fazer isto? Eles reivindicaram, né, a confirmação da autoridade de Jesus para aquele ato. E Jesus responde de forma também enigmática, não clara, enigmática, né? Destruam este santuário e em 3 dias o levantarei. Em 3 dias o levantarei. Claro que era o enigma. Lógico que era o enigma. Eles estavam falando de templo, de casa, né? E Jesus vai responder-lhes com o templo, a casa espiritual. Concordando com isso, a palavra de Paulo, ao dizer que nós somos santuários de Deus, que o Espírito Santo habita em nós. É interessante isto, né? Muito interessante. Então, meus irmãos, este santuário foi edificado em 46 anos, replicaram os judeus, os fariseus. Esse santuário, ele foi construído em 46 anos. Como é que você quer destruí-lo e quer reconstruí-lo em 3 dias? Claro que Jesus estava se referindo do santuário, ele, que haveria de ser destruído daqui a pouco na cruz, por eles, fariseus, mas que em 3 dias seria reconstruído. Seria reconstruído. E com certeza, né, com certeza, aqueles que ouviram, que contra-argumentaram com Jesus sobre isto, daí a pouco, ao virem Jesus ressuscitado, devem ter se lembrado, estava se referindo a ele, o santuário, ele, e não o templo de Salomão. Interessante isto, né? Então, meus amados irmãos, o terceiro ato fala do ensino sobre a fé. Ensino sobre a fé. E o texto que vai no capítulo 3, do 1 ao 21, do versículo 1 ao 21, ele trata de um diálogo entre Jesus e o mestre Nicodemos, o mestre fariseu Nicodemos, né? No qual podemos aprender, então, pelo menos 4 aspectos sobre a fé. Nesse diálogo de Jesus com Nicodemos, nós podemos extrair pelo menos 4 aspectos interessantes sobre a fé. O primeiro, a fé religiosa, né? O primeiro aspecto é a fé religiosa. Vemos que Nicodemos era fariseu, né?
um dos líderes do Sinédrio, e foi um dos muitos que viu também os sinais de Jesus, os sinais de Cristo. Um dos muitos. Como os demais, ele ficou maravilhado, mas não entendia o significado mais profundo da mensagem de Jesus. Não entendia. Entretanto, é possível, então, perceber que houve um desejo sincero no coração de Nicodemos de aprender sobre a fé. Um desejo sincero. E vejamos que esse desejo o levou ao encontro com Jesus. Claro, ele não foi de dia, né? Foi de dia. Ele era um membro do Sinédrio, ele era um doutor da lei, né? E certamente ele poderia ser perseguido, e até atrapalhado mesmo na sua fé. Se ele vai de dia, ele preferiu ir à noite. Primeiro, que ele teria todo o tempo do mundo para estar com Jesus. Em segundo lugar, ele estaria tranquilo, sem qualquer perseguição, né? Qualquer perseguição. Então ele vai falar, né, sobre a sua questão. Jesus vai respondê-lo de maneira maravilhosa, que ele é uma pessoa dedicada à religião, né? Dedicada à religião, cria naquilo que ele entendia, né? Assim como Paulo tinha uma fé inabalável conforme a sua crença, conforme a sua compreensão religiosa. Nicodemos a mesma coisa. Ele era um homem firme. Ele era um fariseu. O fariseu era crente zeloso, né? Crente zeloso. Mas não conhecia a razão da sua fé. Não conhecia a razão da sua fé, né? Então nós vemos que o versículo 3 do capítulo 3, Jesus vai conversar com Nicodemos de maneira objetiva, de maneira teológica, não é? Ele vai dizer para Nicodemos: olha, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode entrar? Não pode ver, quanto mais entrar. Uma mudança radical do coração. É imprescindível essa mudança. Se descreve, então, em termos de um renascimento vindo do alto. Jesus não está falando para Nicodemos nada sobre religião terrena, não. Sobre religiosidade, não. Tudo isto passa. Jesus está falando sobre um nascimento do alto. Do alto. Uma crença baseada em milagres, irmãos, não é adequada, pois deixa o âmago da personalidade humana intátil, ou seja, não tocada. Não tocada. Se você crê em Cristo por causa dos milagres, você não tem uma intimidade com Ele, você não tem uma experiência com Ele. Você é uma testemunha, mais nada. Testemunha porque viu. Porque viu. Só isso. Só isso. Só isso. Somente a renovação interior, é o que Jesus quer falar, permite ao homem sua participação no reino de Deus. Jesus fala para Nicodemos que, olha que coisa interessante, Nicodemos, o nascimento biológico, ele te permite apenas fazer parte da família consanguínea, da família biológica. Só isso. Só isso. Tem nada a ver com a família de Deus. Se você quer entrar no reino de Deus, Nicodemos, você precisa nascer do Espírito, da água e do Espírito, isto é, nascer de cima, o nascimento de cima. Aí você vai fazer parte da família de Deus, não é da família biológica, mas da família espiritual, da família de Deus. Então é interessante, não é?
E o precioso, irmãos, é que não se fala mais sobre Nicodemos. Depois desse questionamento não se fala mais. Mas lá na frente, na morte de Jesus, nós vamos encontrar Nicodemos de novo. Nicodemos e José de Arimateia levando o corpo de Jesus, cuidando do corpo de Jesus, o que significa que ambos os dois eram discípulos ocultos de Jesus. E tenho para mim que aquele testemunho deles, de se empenharem e de se importarem com o corpo do seu mestre, aquilo deve ter rendido muita credibilidade para os cristãos. Muita credibilidade. Então, irmãos, a fé religiosa é uma fé pro forma. Pro forma. Por que você vai à igreja? Porque hoje é domingo. Por que você vai à igreja? Vai ao culto? Ah, porque a família vai. Tem amigo lá. Não leva nada. É apenas um encontro social, mais nada. Agora, a fé espiritual, que produz o nascimento do alto, isto sim. E tem a fé regeneradora. Fé regeneradora. Jesus, então, ele aproveitou a indagação, né? E vamos ver o verso 4, que é que ele diz. O verso 4 do capítulo 3, que ele diz: como pode um homem nascer sendo velho? Responde Nicodemos. Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E nascer. Então, irmãos, para explicar a regeneração em termos diferentes, né, o versículo 5, ele vai dizer o seguinte, olha, Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não pode entrar no reino de Deus. Não pode. Não pode entrar no reino de Deus. Então, meus irmãos, quando Jesus está falando aqui da água, ele certamente se referia à obra purificadora do Espírito. Ele não está falando daquela água do batismo, não, porque aquilo ali também não salva ninguém. Não salva ninguém, o batismo não salva, não é? Então, quando fala da água, Jesus não está falando do batismo, não. Se alguém não nascer do batismo e do Espírito, não, ele não está falando da água. Então, certamente ele está falando da água purificadora. Aquela mesma água, né, que Jesus fala no capítulo 4, daqui a pouquinho, para aquela mulher samaritana. Aquela água que mata a sede, que dessedenta, a água que purifica, né? A água que salva o homem, algo maravilhoso, né? A água purificadora do Espírito Santo, o nosso renascimento, né? Então, é o mesmo que Paulo vai falar, né, para nós, Tito, né, em capítulo 3, verso 5, ele vai falar da lavagem, da regeneração, a regeneração e da renovação do Espírito Santo. O apóstolo Paulo vai ensinar sobre isso também. A lavagem da regeneração e da purificação do Espírito Santo. A lavagem da água espiritual. A água espiritual. Muito precioso isso aí, né? Nós observamos isto. Então, observamos aqui que nesse texto Jesus ele falou usando uma linguagem mais apropriada ao contexto do Antigo Testamento. Na prática, Jesus ele facilitou o entendimento de Nicodemos, né? Já que a água significava necessidade de purificação. Necessidade de purificação. Por meio do nascimento natural. As pessoas se tornam membros de uma família terrena, pelo nascimento, não é, da carne e do sangue. Mas, pelo nascimento
espiritual, você se torna membro, então, da família espiritual, da família de Deus, do nascimento do alto, né? A fé regeneradora que Jesus está falando para Nicodemos. Precioso, né? A fé salvífica, fala também. Então Nicodemos perguntou, mas como pode ser isso? Como pode ser isso? Verso 9. Como pode ser isso? Então era de se esperar que Nicodemos não entendesse. Que Nicodemos não entendesse. Aí Jesus fala para ele, como mestre, não é? Ele conhecia o Antigo Testamento, mas aquela linguagem estava distante da sua compreensão. Por isso Jesus questionou o seu conhecimento. Verso 10. Vai dizer para ele, não é, Nicodemos? Você é mestre em Israel. Você sabe toda a vida. E não pode entender estas coisas? Olha, Nicodemos. Eu estou falando daquilo que vejo, daquilo que sei. Se você não nascer de novo, não tem jeito não. Não tem jeito para você não. Meus amados irmãos, desse ponto em diante, então, o diálogo ele se torna um monólogo. Porque Nicodemos não fala mais nada e agora é só Jesus quem vai ensinar. Só Jesus quem vai ensinar. Maravilhoso isto, né? Só Ele vai ensinar. Do modo como aconteceu no Antigo Testamento, deveria acontecer também no Novo Testamento. E conclui no verso 15, né? O propósito. Para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Todo o que nele crer tenha a vida eterna. E desta fé salvífica, irmãos, ela vai levar o homem à salvação, à vida eterna. João fala no capítulo 5, verso 24, testemunho de Jesus, né? Dizendo que todo aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E é isso que Nicodemos fez. Mestre, bem sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, falou Nicodemos para Jesus. Porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Precioso isto aí, né? Precioso. Então, João 5, 24, Jesus vai reiterar dizendo, olha, todo aquele que ouve a minha palavra, Nicodemos está ouvindo, e crê naquele que me enviou, isto é, sabe que eu vim do Pai, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. E este é o grande objetivo da mensagem, da pregação. É levar o homem, primeiro, a ouvir a palavra de Deus, e em segundo lugar, crer no Deus da palavra. A partir disto aí, se aceitar, depende também da aceitação, não é? Se o homem aceitar, tem a vida eterna. E aí está o grande propósito da salvação. Aí está a questão doutrinária da salvação. Primeiro, crer. Primeiro, conhecer a palavra. Segundo, crer na palavra. E terceiro, abrir o coração para a palavra, recebê-la. Esta é a essência da salvação, né? Então, meus amados, o povo reclamava, né, por ter saído. Quando Jesus está falando para Nicodemos, ele vai usar o Velho Testamento, falar sobre Números 21, 4 a 9, quando ele diz que quando ele fosse levantado, né, todos atrairia ele, né, quando o filho for levantado. É interessante isso aí, que ele está se referindo àquela questão do deserto, quando o povo estava andando pelo deserto, né? E o povo começou a questionar Moisés, a reclamar, né? Com Moisés, por que tirou o povo do Egito para morrer naquele deserto? Aqui não temos água, aqui não temos comida, e a comida que temos, que é esse maná, Moisés, nos dá fastio, nos enjoa. E então o Senhor não gostou. Não gostou. Não gostou. E
o Senhor mandou no meio deles serpentes venenosas. E essas serpentes pegavam o povo. Muita gente estava morrendo, porque pegava imediatamente a pessoa morria. Por causa daquele pecado da reclamação, da murmuração, da insatisfação contra Deus. E o povo reconheceu que aquilo era um castigo, era punição pela sua rebeldia. E o povo falou: Moisés, clama a Deus por nós, que a coisa está feia. Clama a Deus por nós, para que Ele nos salve. E Moisés falou com Deus, e Deus respondeu: Moisés, faz uma serpente de metal, e coloca no meio do povo, um haste, no meio do povo. E há de ser que todo aquele que for mordido pela cobra e olhar para a serpente com fé, nenhum mal lhe acontecerá. E assim foi feito. E assim foi feito. Então, certamente, Jesus está falando para Nicodemo desse episódio, que a serpente foi levantada no meio do povo para a salvação do povo. E todo aquele que olhasse para ela com fé seria salvo. Então, Jesus está falando para Nicodemos que assim seria quando ele fosse levantado na cruz. Todo aquele que olhasse para ele com fé seria salvo. Maravilhoso isto, né? Então, irmãos, a explicação sobre a fé dada por Calvino, né, é interessante, né? Mas o que diz então a fé que faz algo de bom, né? A fé que é o caminho para nos achegarmos ao Deus amoroso. A fé é o caminho, né? A fé é o caminho. Ninguém pode chegar a Deus a não ser pela fé. Não tem como, não tem como. Não porque podemos fazer algo, né, de bom, não. Nós não chegamos a Deus porque somos bonzinhos, porque fizemos isso, fizemos aquilo, não. Nós nos achegamos a Deus porque Deus nos amou, mesmo não havendo nada de bom em nós. Não foi porque houvesse coisa boa em nós, não. É porque apesar de não haver nada de bom em nós, Deus nos amou. Não foi um amor condicional, né? Foi um amor incondicional. Incondicional, né? Maravilhoso não observarmos isto. Não porque nós tivéssemos algo de bom, mas porque Ele nos amou. E a fé, então, irmãos, ela é a consciência do grande feito de Deus, né? Grande feito de Deus. Grande feito de Deus para a nossa salvação. O quarto ato, então, é a fé que testifica. A fé que testifica. Então, algum tempo depois, Jesus e seus discípulos seguiram para a Judéia. Seguiram para a Judéia. E lá algumas pessoas eram batizadas. Eram batizadas. Jesus mesmo não batizava, não é? Ele não batizava. O verso 4:2 diz que ele não batizava. Quem batizava, na verdade, eram os seus discípulos. Eles quem batizavam, não Jesus. Então, já no Vale do Jordão, né, um lugar chamado Enom, era João Batista quem batizava. Ali já era um outro núcleo, não é? Lá era um núcleo de Jesus, cá era um núcleo de João. E precioso, porque nesse contexto vai surgir uma discussão sobre o cerimonial de purificação, né? Versículo 25. E uma indagação para João Batista. O discípulo lhe diz o seguinte, o discípulo de João: Mestre, aquele que estava com o Senhor do outro lado do Jordão, ou seja, aquele que o Senhor batizou, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando e todos vão até ele. Já estão se desviando do Senhor, isto é, não estão vindo mais para cá para o Jordão, estão indo lá para Enom, né? Estão indo para lá, para ser batizado lá pelo Senhor.
Então observe como João Batista vai enfatizar o testemunho sobre Jesus. Coisa maravilhosa. Então João, ele construiu, né, o seu argumento tirando o foco de si. Coisa maravilhosa, né? Descreveu a ordem natural da autoridade e a importância do reino. Ele se coloca em segundo lugar. Mas agora ele diz que o reino é mais importante, não ele, o reino. E mostrou a razão pela qual, então, sua fé testificava a respeito de Cristo. Ele vai dizer, convém que ele cresça e que eu diminua. Versículo 30. Convém que ele cresça e que eu diminua. Meus irmãos, é interessante observar, em primeiro lugar, a consciência de João. E, em segundo lugar, a sua convicção. A sua convicção, olha só. Saber que o seu trabalho apenas de precursor. A missão de João Batista não era messiânica. A missão dele era precursor. Precursor. Não foi em vão. Não foi em vão. Aquele que eu batizei, aquele que eu apresentei, agora ele está em plena missão, está batizando, está salvando. Coisa preciosa, né? João agora quer tirar o foco de si e endereçar para Jesus. Endereçar para Jesus. Então a ideia central que foi testificada é que Jesus veio do alto para ser anunciado por aqueles que estão na terra. Jesus veio do alto e voltaria para o alto. E aqueles da terra iriam continuar testificando sobre ele. Então a missão da igreja, a missão sua e minha, é testificar sobre aquele que veio do alto. Aquele que veio do alto. E é precioso porque o apóstolo Paulo, em Efésios 2, versículo 8, vai dizer que a salvação vem do alto. Pela graça sois salvos. A graça que veio de Deus. A graça salvífica. Por ela somos salvos. Então, é precioso saber que quando você prega a palavra, quando eu prego a palavra, eu estou apenas sendo um arauto, um porta-voz de uma salvação que não está na minha mão, mas está na mão daquele que veio do alto e que continua vindo de lá, para todo aquele que abre o coração, né? Entretanto, irmãos, esse testemunho pode não ser aceito pelos que são deste mundo. Pode não aceitar. Nós pregamos que a salvação vem de Deus, é graça de Deus, mas muitos podem não aceitar, claro. Então o ministério terreno de Cristo revela o próprio Deus e sua autoridade. O próprio Deus e sua autoridade. E ele vai concluir dizendo o seguinte: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem crê no Filho. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. Não verá a vida. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. Por que a ira de Deus? Porque ele deu o seu único filho para te tirar da perdição, te tirar da condenação. E você esnobou a graça dele. O homem esnobou, malbarateou o sacrifício salvífico de Jesus. Então, se você não recebe bem o Filho, você também não recebe bem o Pai. E a ira dele continua, por quê? É a ira da insatisfação. Porque Jesus deixou claro que Deus não tem desejo e Deus não quer que o pecador se perca, que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Então, cada um que se perde, cada um que não quer receber a salvação, é alguém que está rejeitando a graça de Deus. Rejeitando a graça de Deus.
Então, meus amados irmãos, estudamos 4 atos de Jesus. O primeiro, transformação da água em vinho, que não foi apenas milagre, mas foi um sinal da divindade daquele que estava naquela festa. Segundo lugar, a purificação do templo em Jerusalém, mostrando a pureza que deve haver no santuário. A pureza no santuário por aqueles que adentram o santuário. Por isso diz então o salmista, né, que devemos guardar o nosso pé quando entrarmos na casa de Deus. Guardarmos o nosso pé quando entrarmos na casa de Deus. Ali é lugar santo, é lugar santo. Em terceiro lugar, o diálogo com o fariseu Nicodemos, quer dizer, um trabalho evangelístico. Ali Jesus mostra a essência da evangelização e a essência do evangelho. Precioso nessa lição. E em quarto lugar, o ensino do evangelho sobre o batismo. O batismo. Que o importante não é aquela água ali. Aquela água é apenas simbólica. A água é simbólica. Porque a água que transforma, a água que purifica, a alma, a água que santifica, é a água do Espírito. A água do Espírito. Então, amados, numa ordem instrutiva, nós podemos concluir que os capítulos 2 e 3 de São João formam uma boa base para fundamentação da confissão de fé cristã e evangélica. Porque tem fé cristã que não é evangélica. Não é? Há cristãos que não são evangélicos, mas há o cristão que é evangélico, ou seja, aquele cristão que se molda, que se forja pelos princípios do santo e puro Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus a todos abençoe e vamos ficando por aqui. Amém. Até a próxima.